será Adalberto Neto, falando sobre responsabilidades novas. Ótimo aí. Lá no CEPAS. Parabéns aí, Marcinha, aí, que está aí conduzindo ao Centro Espírita Frei Luz, excelente condução, junto com a equipe, claro, né? E é muito bom quando aí usam aqui o espaço para fazer a divulgação, né? Perfeito. Então, eu falava ali do medo do desconhecido. Aquilo que a gente desconhece, efetivamente tem medo. Olha, aí tem uma caixa. O que é que tem ali, rapaz? Eu não sei não. Eu só não vou meter a mão. Aí você cria um medo na pessoa, né? Daqui a pouco o cara tá lá, dentro daquela caixa, tem uma chave que abre a porta que estava fechada, ele não sabia. Eu acho tem uma charge que tem um cara preso numa cela, onde tem um pão e uma chave do lado. A chave da cela e ele se esforçando para pegar o pão. E a chave no mesmo local. Né? Aí, às vezes, quando você não conhece, né, você não acredita em si mesmo, você prefere, não vou pegar o pão aqui que eu estou com fome. Quando eu podia utilizar a chave, abrir e ter a liberdade. Não é? Então, quando você desconhece, Brandília, chama-se um medo desconhecido, né? Aí você cria barreiras. Aí você chega, até para a gente falar um pouquinho sobre essa mediunidade, você chega, Brandília, e vai uma pessoa para uma casa mediúnica, numa mediúnica, tá lá, esqueceram de fechar a porta, não, é aqui que eu vou entrar. Ou então uma pessoa diz, não, eu quero ir na casa mediúnica, eu só quero ir na mediúnica. Não quero negócio de doutrinária, não. Ah, domingo, vai lá ver Adalberto Neto, eu perder meu tempo, porque eu não quero saber, não. Eu quero ir para a casa espírita, para ver a mediúnica. Aí, às vezes, você não vê, não conhece uma manifestação mediúnica. Um diálogo, uma incorporação, né? E aí você toma aquele impacto. Quando é que você vai voltar mais daqui para aquela... E Brandina falando, não, mas não é assim não, mas volte, calma. Deus que me livre, ali tem demônio. Aquilo que foi colocado para ela naquele momento, quando ela não tem essa base teórica, ela não tem o conhecimento, afasta. Quantas coisas disseram para a gente na infância? Lembrou aí, Rose? Disseram... Né? Há 36 anos, pela primeira vez quando eu fui na casa espírita, eu fui ver e lá estava tendo as mesas girando. E o colega que me convidou para ir com ele nunca mais eu fui. Tá vendo aí? Ainda bem que você trouxe esse exemplo aí. Hoje, Brandinho, eu quero até que você fale. A gente falou do Centro Espírita Mãe Helena, na estante aí. E hoje são raríssimos, né? Esses fenômenos de efeito físico. Mas imagine aí. Você entra numa casa espírita, Brandina. Tá esse computador no ar. Tá, a primeira coisa que você vai fazendo isso é fraude. Aí você pega um pedaço de vassoura para bater, para ver se tem alguma coisa pendurando. Quando bate, você, o computador começa a fazer movimentos circulatórios, verticais, horizontais, para no ar, sobe, desce. Se você não conhece, Rose, você pira e vai saindo, trazendo o que muitas pessoas disseram naquele momento. É coisa do demônio. O que é o demônio? Eu não conheço o demônio, jogo nas costas dele. Não é isso mesmo? Quando você começa a entender que os fenômenos de movimentação de objetos, né, de transporte de objetos, são fenômenos naturais, com base no estudo, você começa a modificar. Você, Brandina, se você tivesse, sem o conhecimento que você tem hoje, você é muito humilde no que você diz, estou a caminho, estou estudando. Né, Brandina? Imagine se lhe jogassem de vez aí, numa casa espírita, com fenômenos dessa natureza. O que acontecia? Diga pra gente aí. Ô, Freude, grande abraço. Ângela,
bispo, grande presenças aí, grande presença. Você, Brandina. Com certeza, o essencial é estudar. Isso. Né? Porque sem o conhecimento, fica difícil você participar de um momento de uma mediúnica, por exemplo. Né? E também não tem que ser só o conhecimento. Tem que procurar entender, compreender de que forma eu posso participar. Porque o pensamento é uma linha, eu acho que assim, essencial na participação do grupo. Né? Porque todos sintonia, nós... você quer dizer, né? Sintonia. Né? Todos nós precisamos estar coesos naquele momento, com os mesmos objetivos, com as mesmas ideias. Então, se chega alguém que não sabe o que fazer, como agir, né? Então, é difícil. Eu diria que é impossível. Né? É impossível, né? Você participar. Porque a mediúnica é um momento, assim, para mim é de graça. Assim, é muito significativo. Você participar, você saber que naquele momento você está sendo instrumento da espiritualidade maior, né? Que você está ali para servir aqueles irmãos que foram trazidos para serem amparados por nós encarnados, através da palavra, através das vibrações, através daquilo que a gente tenha de melhor para poder oferecer. Então, sem esse conhecimento, sem esse entendimento do que seja, eu sempre participei de mediúnica, assim, sempre participei. E tem casas que tem mediúnica aberta. Agora, eu mesmo, eu digo, meu Deus, eu acho que a pessoa não volta, porque se você recebe, né, naquele momento tiver a comunicação de um espírito mais ignorante e você não tem conhecimento nenhum, você não tem condição de voltar, porque o medo, né, daquilo de fazer assim, daquele espírito lhe acompanhar. Eu digo por quê? Por exemplo, eu participei da mediúnica há um tempo atrás e teve um amigo nosso, posso chamar de amigo, que ele é irmão nosso, é amigo. Então ele deu dava umas comunicações, que ele dirigia a comunicação, que meu filho ia morrer, que eu ia ser... Era coisas absurdas. Eu ouvia aquilo tudo, eu filtrava aquilo que ele dizia, aquela comunicação, e quando nós chegávamos lá embaixo, que depois da reunião sempre tem uma avaliação, aí eu dizia assim, eu digo, olha, eu vou passar régua em tudo que foi dito. Porque muitas das coisas você tem que saber, será que eu disse mesmo? Será que foi o espírito que disse mesmo? Ou será que o nosso coleguinha ali, de uma forma, dirigiu aquelas palavras? Então, você precisa ter consciência plena daquele momento para você dizer. Disse que espírito que espírito é. E eu simplesmente, quando eu dizia na avaliação, eu digo, é o seguinte, está tudo dito. Agora, eu vou dar o melhor de mim, vou orar por mim, pelo meu filho, eu vou orar por esse irmão, para que a gente encontre um caminho, que a gente se torne amigos. E eu saía dali, Rose, e eu não ficava. Por quê? O que é que pode acontecer? Você ouvir algo dessa natureza, você vai para casa, você leva essa mensagem, você chega em casa trabalhando essa mensagem, você termina atraindo. Daí a importância de O estudar animismo, o mediunismo, a mediunidade. Vou passar para você, Rose. Vou pegar essa fala sua para não perder, porque a Dera Freitas fez um comentário, parece que você está em sintonia. Ela é caminho doce aqui, que a gente sempre vem
Bom, e eu quero conhecer Palmelo. Ela está aqui convidando. Vamos aí conhecer Palmelo, sim, onde ela mora, em Goiás, né? Olha, Dera Freitas, Beijão. o que é que ela diz aqui, Rosa? Para você até comentar. Ela disse, ela fez 3 comentários, vou dizer os 3 aqui. Até porque, Brandina também, o estudo prepara para a mediúnica, pois nossas reações numa mediúnica geram energia, e se for energia de baixa vibração, atrapalha o trabalho e muito. Por isso, aprender a educar nossos sentimentos e emoções é primordial, em qualquer lugar, principalmente numa mediúnica. E ela remata dizendo aqui, ó, uma mediúnica é um pronto-socorro, e nós, juntamente com os irmãos encarnados e desencarnados, somos todos médicos e enfermeiros da leitura, amparando os irmãos encarnados e desencarnados, que para mim é muito importante. Esse trecho que você falou está num livro chamado Desobsessão, de Chico Xavier. Rose, quer comentar? Eu quero comentar sim e trazer aqui um livro, mais um livro. Semana passada a gente estava trazendo um tópico do Mediunidade Sem Lágrimas. E hoje aqui eu estou trazendo o livro Mediunidade e Evolução, do Martins Peralva. É um livro também simples e muito gostoso de estudar. Então ele vai, no capítulo 2, ele vai falar de definições. E aí ele diz que vale a pena alinhar definições. Ele fala, já na primeira linha do capítulo 2, aquilo que a gente já falou aqui várias vezes no programa. Todo aquele que sente em grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Isso quem disse foi Kardec. Pode dizer que todos são mais ou menos médios. Mediunidade, em boa sinonimia, é sobretudo sintonia e afinidade. Palavras de Emmanuel. Então, nesse capítulo, ele traz frases que alguém disse e dá a fonte. Autoridade moral, Rosa? Autoridade, né? Os médios, em sua generalidade, são espíritos que resgatam débitos do passado. Em generalidade, Emmanuel. Mediunidade é talento comum a todos, André Luiz. O médium é alguém observado e aproveitado pelos espíritos desencarnados com os quais se afina, André Luiz. Inclusive a obra de André Luiz, 16 livros maravilhosos que começa em Nosso Lar, e aí vai tendo uma sequência que quem quer estudar, esses livros estão gratuitos em PDF e também em papel nas livrarias do país. Já hoje, assim, toda livraria acha, não só as espíritas. Mediunidade no presente é débito do passado. Quem disse isso foi Cícero Pereira. Agora... Peraí, Rose, eu quero dizer Cícero Pereira, que daqui a pouco você vai pegar, grave bem isso aí, viu? Mediunidade no presente é o quê? É débito do passado. Grava isso aí, viu? Mediunidade é atributo peculiar ao psiquismo de todas as criaturas. Efigênio Salles Vitor, parente seu aí. Orgânico, faculdade é Mediunidade, pois, é meio de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Convivência e intercâmbio. Desenvolvimento e aplicação das potencialidades divinas. E Jesus disse, vós sois deuses. Aí, o Martins Peralva, agora ele vai falar. Sob o ponto de vista do mecanismo da comunicação, a mediunidade em si mesma não depende do fator moral, em se tratando do mecanismo da comunicação. Sob o ponto de vista da assistência espiritual, contudo, o fator moral é indispensável. Perfeita essa Médiuns Peralva. moralizados Perfeito. contam com o amparo de espíritos superiores. Você tem que aplaudir essa Não confundamos Peralva. médium moralizado com médium santificado. O médium moralizado terá a vida de um homem de bem. Será humilde, sincero, paciente, perseverante, bondoso, estudioso, trabalhador, desinteressado. E vamos aí lembrar que Kardec disse que na classificação dos espíritas, que não existe espírita perfeito. Existe aquele bom espírita, aquele que domina suas más tendências e se esforça por se transformar. Então também não vai existir médium perfeito. Vai existir aquele médium
que se esforça por domar as suas más tendências e se esforça por se melhorar cada dia. A mediunidade entra aí como um freio nas más tendências, né? Aí Martins Peralva continua. O ensino de Jesus aplicado à mediunidade é claro, dai de graça o que de graça recebeste. O médium interesseiro nas coisas materiais caminha na direção do abismo, é uma direção contrária. O exercício mediúnico deve ser realizado com amor, é missão sagrada no auxílio ao próximo em nome de Jesus, como Brandina trouxe agora. O Espiritismo, olha que legal, oferece regras normativas para o bom exercício da mediunidade, tornando-a fonte de luz e esclarecimento. Conhecimento doutrinário que facilitará o exame das próprias comunicações. É importante o médium, e na reunião mediúnica séria, avaliar ali se aquela comunicação tem sentido, se não tem, se é um animismo, se não é, sem melindres. Se o médium fica sempre dando comunicação ao mesmo tipo de espírito, ou se um espírito só vai comunicar através de um médium específico, tem alguma coisa esquisita, está fora das normativos. Então, o Divaldo Franco, por exemplo, ele é a psicografia de Joana de Ângeles através de Divaldo, ela tem muitas, mas Joana não escreve só através de Divaldo, e Divaldo não. O próprio Bezerra não é só a comunicação de Joana. É Amélia Rodrigues, é Marco Prisco, Tagore, Bezerra de Menezes, né? São muitos, né? Espíritos que vão se comunicar. Porque não existe essa exclusividade. Fica parecendo que tem ali, né? Emmanuel, por exemplo, comunicava muito através de Chico Xavier, né? Era inclusive o mentor de Chico, mas nós vamos encontrar comunicações de Emmanuel também através de outros médiuns. Orientação da própria faculdade para não caminhar sem rumo. Importante esse caminhar sem rumo. Imaginemos que a gente está numa tempestade. Você estava indo para casa, está voltando de Salvador, você está vindo para... E aí uma tempestade no caminho, daquela que você não enxerga nada. Você fica sem rumo se você não souber qual é o seu rumo. Mas se você sabe para onde você está indo, mesmo naquela balbúrdia, você tem uma direção. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, qualquer direção serve. Você vai, o povo está indo para cá, você vai, e o povo está indo para lá, você vai. Mas se você tem uma direção, você tem um rumo, pode ter a tempestade que for, você tem ali aonde você está indo. Então aqui, orientação da própria faculdade, o Espiritismo vai nos orientar. Repete o nome desse livro. Mediunidade e Evolução. Pode, inclusive, se você quiser baixar em PDF, você vai encontrar lá no site BV... De Peralva, Martins Peralva? Martins Peralva. bvespírita.com, né? Uma livraria de muitos livros espíritas. bvespírita.com. Mediunidade e Evolução. Dignificação da tarefa para honrar a confiança da espiritualidade. Com as luzes da doutrina, o médium educa-se-á para vigiar as próprias comunicações e aplicar sua faculdade para o bem de todos. As tarefas mediúnicas pedem assiduidade, como qualquer outra tarefa. Pontualidade, como qualquer outra tarefa. Fidelidade a Jesus e a Kardec. Como é aquilo que a pessoa se programa, se faz. Então, não tem nada de espetacular, né? De sobrenatural. Não, é aquilo que porque precisa ter constância, né? O conhecimento e a prática do Evangelho e da doutrina dos Espíritos conscientizam o médium quanto à missão de amor suscitada pela oportunidade de intercâmbio com o plano espiritual. Mediunismo sem Evangelho é fenômeno sem amor, dizem os amigos espirituais. Mediunismo sem doutrina espírita é fenômeno sem esclarecimento.
mediunismo com espiritismo, mas sem evangelho, é realização incompleta. Mediunismo com evangelho e sem espiritismo é também realização incompleta. Mediunismo com evangelho e espiritismo é penhor da vitória espiritual de valorização dos talentos divinos. Imprescindível, pois, a trilogia: evangelho, espiritismo, mediunidade. A pessoa precisa ser espírita? Não. Ser espírita é outra coisa. Ser espírita é aquela pessoa que segue a doutrina dos espíritos e se afina com isso. Mas a pessoa pode usar e abusar do espiritismo para compreender, seja em qual religião for, até quem não tem religião. Perfeito. Ele pode usar o espiritismo. O conhecimento espírita é livre, porque médium não é só espírita. A mediunidade está em todos os lugares. Agora, o espiritismo tem essa tarefa de esclarecer, de estimular o estudo, de ajudar aqueles que estão nesse caminho para essa autoconscientização da melhoria moral, do que é esse chamado fenômeno, mas não é um fenômeno, é algo natural, de estudar isso e perceber o quanto a mediunidade ela é um sagrado, ela é um intercâmbio do mundo corpóreo e do mundo incorpóreo. Os benfeitores espirituais estudam sempre para se tornarem mais úteis no esclarecimento e no consolo. Então, nós temos que estudar tudo que a gente vai se propor a fazer. Então, Salles vai estudar música, vai estudar violão, eu vou estudar constelações, que eu amo também, e cada dia, eu vou me aprimorar para eu poder estar a serviço, mais capacitada a cada dia. Mas, assim, nós vamos tendo esse convite do amar e do instruir-nos, né? Então, aí no capítulo 3, ele já vai falar sobre a eclosão mediúnica. E Emmanuel diz, ele já começa com Emmanuel: isso, entretanto, exige, antes de tudo, paciência e trabalho, responsabilidade e entendimento, atenção e suor. Emmanuel vai dizer sobre a mediunidade. Então, aqui nesse capítulo, ele já vai trazendo, não sei se vai dar tempo a gente falar hoje, mas podemos estudar esse livro cada dia um pouquinho, para entendermos e estudarmos, desmistificando a mediunidade, para que as pessoas passem a ter menos medo, menos receios. Na eclosão mediúnica aqui, ele vai até trazer alguns sintomas que são comuns, né? Isso aí vai dar tempo. E tudo que você conhece, você controla, né, Rosa? Tudo que você conhece, você tem como dominar, como controlar. Igual aprender a dirigir carro, né? A pessoa vai aprendendo ali aqueles sinais internos e vai ouvindo melhor ali o barulho. De repente, daqui a pouco você nem se lembra que você está pisando no freio, no acelerador, passando marcha. Farol, passando, né? Dando a seta. Vai virando automático. Né? Oxigênio igual a Caio falou, né? Caio Fábio. Então. Rosa, excelente, mas continue. Então, vamos aqui adentrar na eclosão mediúnica. E vamos lembrar aí, né, que uma flor, quando ela desabrocha, né, ela eclode. Quando a sua ideia eclodiu do Termosalles, né? Que talvez nem tinha nome ainda, Não tinha não. E você teve aquela intuição e aquilo vai, né, é um broto que vai ali e tal, e daí a pouco eclode, vem, né, um insight, né? Então, o surgimento da faculdade não depende de lugar, não depende de idade, não depende de condição social, não depende de sexo, não depende de nada disso. Pode surgir na infância, adolescência, juventude, na idade madura ou na velhice. Vamos lembrar que a gente combina antes, porque nada é imposto. A gente combina que vamos estar a serviço usando aquela faculdade. Rose, deixa eu lhe interromper, para não perder essa deixa. Você diz, pode surgir na infância, na adolescência,
na idade adulta, na idade adulta. na juventude. Vamos aqui para infância e adolescência. A gente vê nas redes sociais meninos chamados prodígios. Vai lá e tocando, daqui a pouco tocando uma sinfonia que uma pessoa, entre aspas, normal, demoraria anos para aprender a metade daquilo. E de repente ele vai lá. Como é que você explica isso aí? A reencarnação. Né? Nada que a gente vai tendo, tudo, nada e tudo são palavras antagônicas, mas nós nunca perdemos o nosso conhecimento. Tudo que a gente aprende realmente, aquilo que internaliza realmente, ele passa a ser patrimônio do espírito, assim também como nossas ações, nossas atitudes. Hoje, na reunião mediúnica, teve uma comunicação de uma pessoa em um período, e essa pessoa estava chegando no ponto de se achar muito sombrio, tal, a consciência já estava pesando a nível do que tinha se realizado. Ele se intitulava o açougueiro de uma determinada situação, onde moças com muito condição financeira eram levadas nesse lugar clandestino para abortar as crianças, para que a sociedade não descobrissem que elas estavam gestantes, né? Épocas. Hoje ainda acontece isso, né? Mas teve época que isso era mais, né? Gritante mesmo. Gritante. E os gritos, a forma como ele se encontra hoje, enxergando as mãos sujas, através da médium, ele dizia: eu quero que corte as minhas mãos, né? Essas mãos só serviram para o mal. E aí a gente vai, né, ter todo um outro movimento. Essas mãos podem realizar o bem a partir de agora, né? Não necessariamente precisa se cortar as mãos, pode-se usar essas mãos para promover os bens. E os gritos, as imagens, né? São cenas muito de muita aprendizagem para quem está, porque a gente vai ver aí, num momento desse, uma pessoa dessa pode ter a oportunidade, por exemplo, de nascer com a mão para usar de intercâmbio, né? Não foi isso que aconteceu lá. A reunião tinha outra finalidade, era o acolhimento desse momento de dor, não só, né, disso, mas as imagens daqueles atos praticados em um período deixam a pessoa aturdida. Ainda tinha o agravante que ele fazia aquilo em busca do amor de uma determinada mulher, que recebia o dinheiro e gastava sozinha, então ficava cada vez mais rica, porque atendia as famílias muito ricas, né? Isso em alguns séculos atrás, né? Ele ainda está preso nesse tempo, né? Nesse martírio de si mesmo. Mas, enquanto isso, as outras médiuns, os outros membros da equipe, sentiam também a cabeça apertando, como as crianças que estavam lá, outras sentiam. São muitas dores, né, que uma criança abortada, um espírito que está sendo abortado, sente. São muitas dores. Aí aquele médium sofre, não, mas que absurdo, o médium sofre. Mas é questão de 5, 10 minutos que ele vai estar sentindo 5, 10% do que a outra pessoa sente. E às vezes sente por centenas de horas, centenas de dias, ou às vezes séculos. O médium ali, ele sente aquilo ali e ele percebe, consegue descrever, e aquilo faz com que a gente entenda como que processa no nosso psiquismo
aqueles atos que fizemos contrários à lei divina. Perfeito. E aí, agora, Deus vai castigar? Não, vou mandar cortar a sua mão porque você usou a mão. Não, Deus é amor, Deus é amor. Deus jamais, o amor jamais castiga o desamor. Ô, Rose, tem enfermeiras que promoveram, isso é fato, né? Promoveram abortos, como você trouxe aí esse paralelo. E que hoje fazem não sei quantos partos por mês com uma oportunidade de redenção. Sim, não é? sim. Oportunidade de redenção. De redenção, de você trazer à vida espíritos. Promover vidas. Através da reencarnação, que é uma possibilidade de crescimento sempre. Sim. Não é? Você Então, vê médicos, as parteiras, se lembra, Brandina, antigamente, quantas delas vinham, meu Deus do céu, por que será que aquela criatura faz tantos partos e às vezes a gente não sabe o que E às que vezes a aconteceu. pessoa vai ali ser um defensor da vida, ele vai, né, usar as mãos para escrever livros. Poesias. Ser um advogado que vai defender, vai né? defender. Então, não é cortando, né, ali a O olho por olho, não, dente por dente. É a pessoa se comprometendo a usar aquele recurso para o bem, porque o bem feito atenua o mal que nós já fizemos. Livro dos Espíritos, essa aí você trouxe a questão. Né? Livro Exato. dos Espíritos. Então, o Espiritismo é toda uma ciência, uma filosofia e as consequências morais de nós compreendermos que nós plantamos o bem, vamos colher o bem. Plantamos o mal, vamos colher o mal. Mas porque Deus que vai impor? Não, a nossa consciência, Causa e ela efeito. perturba o nosso psiquismo ali, e aquelas cenas não deixam de ser projetadas para que a gente sinta no nosso ser como é que a dor do outro, porque aquela dor que eu causo no outro, ela se reflete em mim. E agora, a mediunidade, às vezes, ela vem com essa oportunidade da gente reparar, através do serviço com Jesus, aquelas desditas que a gente possa ter cometido na nossa época de incoerência, de afastamento, de desconexão com a verdade, com a vida, com o divino. Eu posso falar uma coisa para você? Eu quero agradecer aqui aos nossos irmãos que lhe acompanham nesse momento, pela sua inspiração. Essas palavras que você trouxe, elas são de imensa valia. O que você traz aí? Às vezes eu sou médium, não estou sabendo. Você acabou de afirmar isso lá atrás, né, Brandina? Ela mesma falou. Ô, Rose, porque o que você está falando aí, nessa possibilidade de captação das antenas, vários irmãos. Isso que me chega até aqui também agora. Vários e vários irmãos encarnados através da 93 e da rede STP TV, mas sobretudo irmãos desencarnados. Você estava ouvindo você falar, você estava tão cheia desse oxigênio que você foi buscar, que você perseverou e foi buscar lá na Cachoeira da Fumaça, que você andou. Você não tem dimensão a sua luz. Não sei se Brandina está me entendendo. Você está me entendendo, Brandina? Está me entendendo 100%. Voltando em Martins Peralva. Voltando em Martins Peralva. Era modesta, né, Brandina? Martins tem noção. fala que pode a mediunidade se revelar no centro espírita. Ela pode se revelar em casa, em templo de qualquer denominação religiosa, pode se revelar no materialista, ou seja, não é um atributo do espiritismo. O espiritismo vem no século XIX aí trazer esse estudo e essa clareza para a humanidade, para que a gente, né, cresça cada vez mais. Os sintomas que anunciam a mediunidade variam ao infinito. Reações emocionais insólitas, sensação de enfermidade só aparente, calafrios, mal-estar, irritações estranhas. Algumas vezes aparece sem qualquer sintoma, espontânea, exuberante.
Um botão de rosa, a figura é de Emmanuel, que desabrocha para, no encanto e no perfume de uma rosa, embelezar a vida. Desabrochando naturalmente, a mediunidade é esse botão, tendo por jardineiro o espiritismo. Que lindo, né? A mediunidade é um botão e o jardineiro é o espiritismo, que cuidará do seu crescimento. Ou, na verdade, quem cuida é a própria pessoa, o próprio médium. O espiritismo vai ali dar um amparo nesse cuidado, vai trazer ali os manuais, como que cuida desse botão. Paciência, perseverança, olha aí o convite de Joana que Brande traz. Boa vontade, humildade, sinceridade, estudo e trabalho são fatores de extrema valia na educação mediúnica. Vamos finalizar o capítulo 3, deixa eu ver quanto se falta. Enquanto você fala isso, só vou aqui falar rapidinho. Quero mandar um abraço especial para todos os meus irmãos, meus familiares. Emmanuel Kent, que é meu irmão Emanuel, e gostaria de mandar um abraço para meu irmão Adamastor e Fabíola, que chegaram do Pará agora, e tantos meses que a gente não se via, e chegaram hoje. Então mando um grande abraço a todos os familiares, vocês que estão aí nos ouvindo, um abraço no coração de vocês, ok? E eu devolvo para a Rose. Ninguém sabe quanto tempo demorará o desenvolvimento desse botão. Tudo no mundo para crescer bem pede perseverança. O conselho é de Jesus. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Aquele que perseverar é ao mesmo tempo pontual e assíduo, dotado de compreensão e responsabilidade. Os espíritos bons são sensíveis a isso. Sem a boa vontade, nada progride. Paulo de Tarso, escrevendo aos Romanos, realça a boa vontade. A boa vontade deve acompanhar o irmão que iniciou o esforço da sua educação mediúnica. Sem humildade, o orgulho se apossa da gente. Expande-se. Com a sua expansão, vem o fracasso e o cortejo às suas consequências. A sinceridade na educação mediúnica é fator imprescindível. E estudo e trabalho formam, último parágrafo do capítulo 3, estudo e trabalho formam a base para o desenvolvimento mediúnico, estruturando com segurança o processo educativo na alma e no coração. O médium que não estuda e não trabalha assemelha-se a uma embarcação à deriva no turbilhão oceânico. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Quem disse? O Espírito da Verdade. Quem é o Espírito da Verdade? Jesus. Jesus Cristo. E aí, a mediunidade, ela é isso, nós vamos estar estudando a cada dia um pouquinho, para que a gente possa aprender juntos. Nós aqui não sabemos, porque é infinito, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem coisa para estudar. A base do Espiritismo, ela é uma base segura, sólida, porque Kardec foi lá, né? Como aquela pessoa que vai atravessar um campo de guerra e tá um campo minado, tem mina escondida por todo lado. A pessoa vai, ele conseguiu atravessar e teve o cuidado de marcar com o gesso a bota. Então, ele deixa as marcas das pegadas dele. Quem segue naquela pegada não vai se arriscar a estourar os miolos através de uma mina. Eu imagino que se você soubesse tocar violão, cantar e fazer poema. Porque você já tem todas as qualidades. Mas eu não sei. Eu imagino aqui, rapaz. Você tem a inspiração, a palavra. Parabéns, minha amiga. Parabéns. Ela fica assim, tá muito bom sua aura, você vai ver depois. Você tá se vendo aí? Você tá conectado? Tô vendo aqui. Olha aí. Se veja.
Se veja, muito obrigado, minha irmã. Você vê que eu estou aqui calado, só observando. Brandina, mas a mediunidade do presente é o quê? Falta do passado? Resgate. Resgate do passado. Eu queria que você falasse um pouquinho, Brandina. Que às vezes a pessoa diz, eu quero ser médium, eu quero ser médium, e aí? Mas todos somos médicos. Não, mas o médium ostensivo, aquele... Todo mundo quer ser o ostensivão. Será que todo mundo quer? Não, rapaz, tem muita gente que quer estar lá no... Mas vamos lá, eu não vou tirar essa... É assim, porque se todos somos médios, nós devemos, só que tem uns com a capacidade maior, né? Que é o médio ostensivo, que tem essa mais desenvolvido, que precisa estudar também para poder cada vez mais se aprimorar naquilo que vai fazer, né? É uma responsabilidade grandíssima quando você tem consciência de que você é médio, que você precisa estudar e a sua transformação, porque nós estamos todos, o tempo todo, arrodeados de quê? De testemunhas. E quando a gente é médio, que tem médio ostensivo, ou médio vidente, ou um médio mais desenvolvido, mais capacitado, no caso assim, então a gente tem que estar sempre vigilante para que a gente seja um instrumento, né, de paz, de amor, para aqueles irmãos. Porque nós sabemos que tem pensamentos que são nossos e tem pensamentos que são da espiritualidade. Então, eu mesmo trabalho muito em mim aquilo que é meu e aquilo que é do Espírito. Digamos o que aconteceu com Rose agora. Era a Rose ou era o amigo espiritual que estava intuindo para que ela nos desse as lições. Então, será que eu sei, mas ela tem consciência. Quando é o meu pensamento e quando é o pensamento dos amigos espirituais, esses amigos incansáveis que estão o tempo todo ao nosso lado, nossos mentores espirituais, guias e protetores, nos auxiliando para que a gente seja vigilante no pensar, no falar e no agir. Todos somos comprometidos, né, com a nossa existência atual, porque se nós fôssemos melhores, não estaríamos aqui. Então, com certeza, e trazer a mediunidade como um recurso para a nossa evolução é do amor de Deus. Então, o que precisamos fazer? Trabalhar em nós, estudar e desenvolver aquilo que está dentro das nossas possibilidades para ajudar a Jesus nesse trabalho de levar ao outro o auxílio tão necessário. Então, eu tenho muito essa preocupação do estudo para que eu saiba, principalmente na sala mediúnica, aquilo que é meu e aquilo que está sendo me enviado como inspiração, como visão, para que eu possa contribuir de maneira consciente nos trabalhos da noite, onde eu estiver. Então, a mediunidade é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos para contribuir na nossa missão de levar ao outro a mensagem do Mestre Jesus. E o Evangelho é a base, né, para que a gente possa, porque se vem diante de nós um espírito um espírito para dar uma comunicação, ele vai usar daquilo que está dentro de mim, dos meus conhecimentos, dos meus arquivos. Então, se eu sou uma pessoa que eu não estudo, se eu sou uma pessoa que eu não tenho conhecimento, não faz milagre. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho entendimento, ele não vai ter, eu vou falar então o quê? Então, é a necessidade, né, do nosso estudo,
do nosso buscar o entendimento daquilo que o Emmanuel, ou o Evangelho, Joana, ela está nos dizendo, porque nós não sabemos o dia nem a hora que nós vamos estar sendo instrumentos do Mestre Jesus e da espiritualidade amiga, onde estivermos, com quem estivermos, no momento onde estivermos. Então, é por isso a necessidade do estudo, da vigilância, da meditação, da visualização, de tudo que possa nos capacitar, principalmente numa sala mediúnica, né? Outra coisa que eu acho assim de suma importância é o melindre, a humildade, porque às vezes o melindre leva a uma reunião, ou então lhe traz em você. Eu digo isso porque, às vezes, por experiência própria, você tem algo para você falar, que você sabe que não é você que está falando, que você sabe que não é você, mas é alguém amigo que vai lhe trazer uma instrução. E pelo melindre do outro, muitas das vezes você deixa de levar uma orientação e uma ajuda. Então, o grupo mediúnico é como eu li de Divaldo, assim, é um grupo que tem que estar coeso, que está todos, nós ali, nós não podemos esquecer que nós somos irmãos, que nós podemos contar um com o outro. E que tudo aquilo que Rose me falar, ela vai me falar para que eu possa crescer. Não é uma forma da gente criticar, nem achar que eu sou melhor, nem julgar. Eu não estou falando porque eu sou melhor, porque todos somos o quê? Aprendizes da vida, aprendizes para fazer com que todos juntos possa crescer, evoluir cada vez mais. Esse é o meu pensamento quando eu busco cada vez mais, dentro da minha pequenez, né? O estudo e as orientações para que eu possa ser melhor. E eu sempre estou repetindo isso. Quando eu falo, e outra coisa, uma coisa que tem em mim, eu percebo que quando eu, Brandina, falo, e quando eu estou sendo conduzida, minha voz altera. Eu sei, eu percebo isso. Aí, às vezes, eu digo, não, às vezes não sou eu estou sendo intuída. Então, eu sinto que minha voz, ela altera um pouco. Então, eu sempre levo isso para os meus colegas lá, para dizer, porque para não pensar que é falta de educação, ou é algo que esteja fora dos parâmetros dos ensinos de Jesus e de Kardec. E que também você vai chegar num ponto que você não vai se melindrar se chegar uma pessoa e falar assim, Brandi, isso pode afetar suas cordas vocais, suas pregas vocais, e é preciso educar. Exatamente. Educar a si mesma em relação a isso. Se você se melindrar, você também não vai perceber, porque já pensou se toda vez que você for intuída, a voz aumentar de volume. Não, mas eu estou só dando exemplo, aproveitando o ensejo do melindre. Aí vamos supor que toda vez que fosse, a voz alterasse e fosse danificando. E você não é porque toda vez que eu sou intuída, a minha voz aumenta, né? E eu percebo que isso é assim mesmo, vocês não acham que eu sou mal educada. E aí é um ótimo exemplo para a temática do melindre. Perfeito, perfeito. Mas já que você pegou, já pode até começar suas considerações finais. Já chegamos no final. É sempre uma alegria estar aqui. Você, né? Brandi. Para já dar com a palavra já. Agradecendo sempre a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos com esses convites de Joana. Na próxima semana a gente está com convite à Previdência, né? E que a gente possa cada vez mais buscar o estudo para que a gente possa se aprimorar naquilo que a gente possa fazer a benefício próprio e dos nossos semelhantes. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana
de muita paz. Ok, Brandina. Evanildo. Interessante, né? Então, que possamos aproveitar as 699 oportunidades que não deram certo e tentar 700 como Thomas Edison, né? Perfeito. Um agradecimento aqui a Luiz Fernando, que mandou um abraço para você, sabe? Obrigado, Luiz Fernando, meu E irmão. Carlos André, eu espero que Obrigado. a União Espírita está aberta lá nos seus trabalhos. E a todos aqueles que ouviram o programa na noite de hoje, que tenham dúvidas sobre o que é mediunidade, né? E que possamos sempre aqui trazer o maravilhoso e o sobrenatural para naturalizar e fazer com que o Espiritismo seja compreendido de forma objetiva e direta. Uma boa noite a todos. Obrigado. Eu vou ser breve porque eu quero que a minha amiga Rosiane conclua com uma prece de encerramento pelos nossos trabalhos. Quero agradecer a todos vocês aqui pelas presenças, que a gente possa se reencontrar no próximo sábado com a mesma harmonia e com um convite à Previdência, como trouxe a nossa irmã Brandina. Um beijo no coração de todos. E agora, às 19h56, Rosiane Massariol vai fazer a prece de encerramento, agradecendo aqui também já, dizendo que o estudo da mediunidade é algo de extrema importância, pois senão se nós trabalharmos com muita convicção do trabalho, as falanges do mal estão afiadas para atrapalhar e nos confundir. Com certeza, nossa amiga Dera Freitas. Agora fiquem com Rosiane Massariol, com a nossa prece e as considerações finais. Eu fui colocar uma música aqui, era instrumental, e a música fala que o céu espera por todos nós. Agora eu vou abaixá-la. Tá bom, Rosiane, a altura. Tá bom. Tá bom? É muito mais pouquinho. Oi? É muito mais pouquinho para quem está em casa ouvir. Sebe Way. Senhor Jesus, queremos te agradecer pela perseverança que tem demonstrado, não tendo desistido de nós. E te pedimos, não desista de nós. Temos nos esforçado para sermos melhores hoje do que fomos ontem e nos comprometemos a sermos melhores a cada dia. Que possamos, Jesus, nos apoiar mutuamente, que possamos perseverar na oração, que possamos nos alegrar na esperança, que possamos, Jesus, aquecer o nosso coração diante dos turbilhões, aquecer o nosso coração em Ti, no Teu exemplo de amor e bondade, de trabalho e de conexão com o Pai. Que cada um que está ligado na 93 FM possa sentir as Tuas bênçãos sendo derramadas e que cada problema que tenhamos possamos enxergar como desafios que nos levam para frente. Não desistiremos de nos melhorar e de colaborar para que o mundo fique melhor a partir da nossa regeneração. Sê conosco, hoje e sempre.